Olá, estamos no ar com mais um programa Despertar, programa produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. E hoje estamos aqui para falar de uma ferramenta muito importante que todos nós temos acesso, que é o Evangelho no Lar, né? Então eu trago aqui, nesse primeiro bloco, o nosso companheiro José Natal para falar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Jô? Eu que agradeço o convite. Realmente é um tema bastante importante, né, Jô? Exatamente. O Evangelho no Lar é uma ferramenta preciosíssima, né? Vamos falar assim. E poderosíssima também, né? Com relação àquilo que nós temos de necessidade na nossa vida, né? Como cristãos, como provedores dos lares, aí temos que ter bastante... usar bastante essa ferramenta, né, Jô? E é uma ferramenta gratuita, né, Natal? Ixi, nem fala. Natal, fala pra gente então, afinal das contas, o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é o título que Emmanuel, através de Emmanuel e outros espíritos de luz, nos foi dado, né? O Evangelho do Lar não é uma novidade. O Evangelho em si, em grupo, vamos falar assim, vamos usar esse termo, não é uma novidade. Jesus, quando ele terminava a sua peregrinação diária, ele reunia os discípulos e ali ele falava, né? Ele comentava sobre o dia. Então, se você for ver no Evangelho, os discípulos indagavam e ele comentava aquela situação, aquela outra, né? Uhum. Então, existiam ali dúvidas que eram sanadas com Jesus reunindo os discípulos no final do dia para que eles ficassem esclarecidos com aquilo que, por exemplo, o paralítico, de que maneira, o porquê, aquele menino que foi liberto, eles não conseguiram curar, o porquê. Então, essa junção, essa união para se falar do Evangelho através de ensinamentos já vem vindo. E Kardec, ele na questão 208 do Livro dos Espíritos, para dar o enfoque aí, ele pergunta para os espíritos qual é a responsabilidade ou se os pais têm responsabilidade sobre os filhos, né? E os espíritos respondem mais do que pensais, a responsabilidade é muito grande, é imensa, né? E os pais têm responsabilidade dos filhos na criação, no desenvolvimento, porque são espíritos que estão vindo e que Deus confia aos pais para que esses espíritos possam progredir. E esse capítulo, esse tema aí, vamos dizer assim, o 208, esse capítulo, ele ainda finaliza um tanto pesado, né? Que se os pais não tiverem cuidado, a responsabilidade é deles. É bem pesado isso aí. Pesado. E dentro desse contexto de família, o Evangelho do Lar ele tem uma importância muito grande. Uma vez por semana a família se reúne, né? Fazendo oração, o esposo, a esposa, os filhos. Mas eu devo obrigar meu filho a fazer? Não, de forma nenhuma. Existe aí o convite, existe o carinho, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo lá na minha casa. Eu tenho uma adolescente, uma pré-adolescente de 12 anos. Então, quando ela não faz a oraçãozinha dela de abertura, ela faz a final, é a oraçãozinha do Pai Nosso. Ela tem lá um livrinho que ela tem lá, que ela lê. Uhum. Então, são maneiras, logicamente, que nós temos o livro principal, que são os livros da coleção Fonte Viva que nós usamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? São livros que trazem aí abordam os temas dentro do Evangelho. E trazer algum atrativo para a criança também, né? Exato. Não ficar... Porque são literaturas mais leves que as crianças devem ter. E os pais confabular com as crianças. Então, Jô, é um processo de desenvolvimento. Enquanto você está lendo, você está orando, você está comentando, né? O esposo comenta, a esposa comenta, fazem as orações. O que acontece? Acende-se naquele lar uma luz, né? E essa luz, através dessa luz, fica claro e evidente o quê? Que ali existe uma família unida, né? Existe o amor, existe a consideração. É o momento em que você pega ali 20, 30 minutos e se desliga
do cotidiano, da semana, e se dedique inteiramente a orar, a buscar Deus, né? Exato. E ler o texto do Evangelho, buscando dali algum aprendizado. Eu digo por experiência própria, sabe, Jô? E é bem interessante que quando você busca eu busco uma leitura, eu estou usando em casa o Fonte Viva. Quando você abre ali na sequência, parece que os assuntos encaixam, sabe? Você vai, né? Abordando ali o tema. Vou voltar repetindo, né? A importância de chamar a atenção das crianças por aquilo que está sendo falado, observado, porque a criança ela tem que ter a estrutura material, né, a intelectual, mas importantíssimo é o desenvolvimento religioso, sabe? O cuidado com a fé, o cuidado com não a religiosidade externa, mas sim a interna, sabe? Né? Natal, muito importante. Eu peguei algumas dúvidas, né, das pessoas aqui para a gente montar esse programa. Uma das dúvidas você já esclareceu, né? Porque a pergunta era, foi a doutrina espírita quem criou o Evangelho no Lar? E você disse que não, você disse que essa sugestão do Evangelho no Lar, quem trouxe foi Jesus, né? O Emmanuel deixa claro que isso aí não é uma novidade. Não é uma novidade. Não é. E aí a pergunta, né, que eu faço para você, a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, então ela vem recuperar esse Evangelho no Lar ou ela vem reforçar então esse Evangelho no Lar? Sim, vem com certeza, através de Emmanuel. O Emmanuel, o André Luiz, a Joana de Ângeles e o Bezerra de Menezes, essas entidades que estão aí são espíritos de luz que estão aí, na verdade, trazendo muitas informações do mundo espiritual, eles deixam muito claro a necessidade e a valorização do Evangelho no Lar, sabe? Realmente é uma fonte muito preciosa. Um grande reforço. Um grande reforço. Enfim, nós temos que usar daquilo que a espiritualidade nos oferece, né? Porque muito se prende, às vezes, em dogmas, em práticas dogmáticas, e é tão simples. Esses momentos singelos, né, na presença de Deus, são muito importantes, são muito renovadores, né? Obrigado, Natal, por participar com a gente aqui desse programa, desse esclarecimento sobre essa ferramenta aí que nos ajuda tanto, né? Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e já voltamos com mais informações e explicações sobre o Evangelho no Lar. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Voltamos para o segundo bloco do programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade. E hoje estamos com o assunto Evangelho no Lar, que é uma excelente ferramenta para o nosso dia a dia, né? E agora aqui nesse segundo bloco temos o companheiro Paulo Barbosa. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Jonatas. Prazer estar aqui de novo. De novo não, prazer estar aqui novamente e falar desse assunto tão importante quanto o Evangelho no Lar. Aqui no Despertar eu acho que é a primeira vez, né, Paulo? Mas o Paulo está sempre aqui estudando e trabalhando com a gente, né? Ô Paulo, fala um pouquinho pra gente qual que é o objetivo do Evangelho no Lar. O que nós temos como objetivo? Então, quando eu estava pensando sobre isso até em casa, e até acho que eu dei uma aprofundada um pouco no objetivo do Evangelho no Lar. Obviamente que é o estudo do Evangelho de Jesus, né, para a gente se aprofundar e entender cada vez melhor. Sim. Mas o objetivo dele também é o nosso autodesenvolvimento, né, é o nosso autoconhecimento, estudando essas mensagens que Jesus nos deixou, esses exemplos que Jesus nos deixou e que a gente faz essas reflexões durante o estudo do Evangelho no Lar. Então é um estudo da doutrina, um estudo da mensagem de Jesus e um estudo de autoconhecimento nosso mesmo, né, que nos auxilia nessa caminhada de evolução. A cada estudo, né, a cada leitura que a gente faz, a gente sempre aprende um pouquinho, né? Sem dúvida. A gente sempre costuma dizer que são pequenas lições ali que a gente
diariamente tem que fazer uma prática, né? Tentar colocar em prática ali aquilo que aprendemos. É um outro aspecto também que a gente tem e que eu confesso que eu tenho que ficar me policiando. Às vezes a gente faz o evangelho no dia marcado, os outros dias da semana a gente esquece completamente do que foi falado. E o exercício é esse, né? O exercício é a gente ir pegar aquelas reflexões que a gente fez durante o estudo e levá-las para o nosso dia a dia, até o próximo encontro, né? A gente vai ter outras reflexões, outras iluminações aí, para a gente também continuar colocando esses pontos nas nossas percepções do dia a dia. Exato. Mais para frente no programa nós ainda vamos ensinar como é que faz o Evangelho no Lar, né? Mas agora eu gostaria de puxar aí um ponto importante, Paulo, que talvez seja a parte mais específica ou mais longa desse programa, que é assim, quais que são os benefícios que nós temos, né? Porque nisso abrange aí uma infinidade de coisas. É muito abrangente. Por isso que eu falo que é interessante a gente sempre estar fazendo uma reflexão de tudo do nosso dia a dia, né? Quando o Jonathan me chamou para vir aqui, eu comecei a pensar também, né, nos benefícios, e é interessante como a gente vai vendo o benefício que vai aparecendo, porque assim, todo hábito que a gente começa a cultivar, toda ação que a gente começa a colocar no nosso dia a dia, quando é voltada para esse estudo, no caso específico do Evangelho no Lar, é óbvio que a primeira coisa que a gente faz é conseguir se acalmar, se tranquilizar e elevar os pensamentos. Quando a gente faz isso, a nossa sintonia com as boas energias que estão sempre nos cercando e que vêm do alto, conseguem nos envolver e a gente consegue percebê-las e absorvê-las de uma maneira muito melhor, porque a gente entra nessa sintonia, né? Uma vez fizeram uma analogia que a gente às vezes está pedindo para Deus ajuda, mas está na estação errada. Ele está mandando, só que a gente não sintonizou na estação que ele está usando. Se fosse um rádio, né? A gente exatamente. Analogia, né? Então, rádio que você quando a gente faz qualquer estudo que seja, a gente acalma um pouco, sai um pouco da rotina do dia a dia, que também tem seu papel relevante no nosso aprendizado, na nossa evolução, mas aí a gente acaba se conectando com os planos superiores. Então a gente acaba recebendo de cara essa boa influência, que vai ser boa para o corpo físico e para o corpo espiritual, para a mente da gente, porque vai trazer um pouco mais de harmonia, às vezes nessa correria que a gente vive no dia a dia, né, que acaba gerando algum desequilíbrio. Você traz aí nesse aspecto, vamos dizer assim, energético, né, de sintonia, vamos dizer assim, né? Sim. Então esse seria aí o primeiro benefício que nós temos aí com a prática do Evangelho no Lar. E que mais de benefício, assim? A gente consegue, por exemplo, trazer algum benefício para a nossa casa, de repente com a convivência com as pessoas que moram com a gente? Sem dúvida. Aí são dois pontos. Para casa, é como se a gente fizesse uma faxina energética no lar. Então, a gente junta lá a família ou, né, as pessoas que vão fazer, todo mundo elevando seu pensamento, naturalmente essa sintonia que se estabelece vai trazer boas energias que vão se espalhar por todo o local e vão realmente dar uma reequilibrada naquele ambiente em termos de energia, né? Porque a gente acaba recebendo, é como se a gente abrisse a torneira e começasse a fluir naquele ambiente. Então ele vai mexer nessa atmosfera vibracional. Com as pessoas que fazem também, é muito interessante, porque você começa a parar para ouvir aquela pessoa. Porque o Evangelho não é um debate, o Evangelho é uma exposição. Certo. A gente não vai lá de repente para, eu vou defender meu ponto. Não, a gente vai expor o nosso ponto. Então, como você vai fazer esse exercício da escutativa, que hoje em dia a gente está ouvindo falar que é muito importante, a gente vai começar a praticar ouvir o outro. E vai começar a se controlar antes de dar nossa opinião, porque a gente vai ouvir, né, para realmente ver o que ele está falando. Isso é muito saudável para qualquer relacionamento, seja familiar, seja marido e mulher, seja qualquer tipo, profissional. Você sabendo ouvir, você se coloca aberto a pessoa e fala, viu, confia e se abre. Então, alivia muito a situação em torno das pessoas que estão fazendo, porque elas sabem que podem confiar uma na outra, porque elas vão ouvir, vão trocar ideias e vão acrescentar e vão aprender juntas. Então, sem dúvida alguma que, tanto para o local físico, a residência, o apartamento, seja lá o que for, como para a convivência das pessoas, ele só vai trazer benefícios. Né? Exatamente, são ensinamentos diários aí, né? Então nós temos aí o primeiro aspecto que seria esse de sintonia, né? Sim. Seria um dos benefícios. O segundo aspecto ali seria uma melhora ali na convivência, né? Porque
direta ou indiretamente, você acaba trazendo aquela informação para o seu dia a dia, né? Sim, sim. E aí nós temos um aspecto que, inclusive, uma vez eu li no livro, acho que é o Missionários da Luz, onde tinha uma historinha lá, né, de uma menina que ela fazia o evangelho sozinha na casa dela e formava tipo uma espécie de uma bolha, uma proteção naquela casa, né? Sim, sim. E onde espíritos mal intencionados até conseguiam acompanhar ali alguns familiares daquela família, mas chegava uma determinada localização ali próxima à casa, eles não conseguiam avançar, porque existia uma barreira, vamos dizer assim, energética ali, mais favorável, né, aos bons espíritos e menos favorável a obsessores. O que a gente podia falar um pouquinho sobre isso? Essa é a parte da faxina que a gente comentou, que faz a faxina energética na casa. Quando a gente faz coloca isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, né, esse estudo, esse hábito frequente de fazer, a gente começa a ter a simpatia e a presença de amigos espirituais que tem como trabalho o auxílio em quem está aqui no plano espiritual, no plano material ainda e nas suas lutas. E quando a gente se dispõe a elevar o nosso pensamento, essa defesa que o Jonatas falou, é natural que ela se forme, porque não é por mérito, não vamos deixar ninguém atrapalhar. Somos nós mesmos movendo recursos que são nos ofertados pela espiritualidade para criar aquela barreira defensiva. Então, quando a gente faz isso, e todos juntos, né, a gente fortalece ainda mais. Então, além de fortalecer esses laços de relacionamento, como a gente falou, a gente acaba fortalecendo as defesas do ambiente, do local onde a gente vive. Né? Por isso a importância dessa harmonia no Evangelho no Lar, da gente realmente conversar e trocar. Porque isso também é algo que fortalece essas defesas. A harmonia é tudo, né? Ela começa, quando a gente se harmoniza com algo, a gente está se unindo àquilo. Então, a união faz a força. A gente já tem até esse ditado que fala. E o que acontece é que, às vezes, quando a gente já pegou esse ritmo de fazer o Evangelho, esse estudo, até amigos da espiritualidade vêm junto para participar ou para ouvir, como o Jonatas falou. Às vezes a intenção nem é lá muito de participar, de aprender, mas é permitido que se aproxime até certo tanto para acompanhar e ver as reflexões que estão sendo tomadas, o tipo de relacionamento que aquelas pessoas estão tendo, porque isso também vai ajudá-los no seu processo de progresso, de evolução, de crescimento, né? Então, quando a gente se une em torno desse objetivo comum, é natural que a gente ajude a espiritualidade a construir essa defesa. O que acontece? A gente às vezes tem dias estressantes fora do serviço, no colégio, para quem está estudando, e quando chega em casa e já tem essa atmosfera já mais protegida por esse tipo de conduta, a gente sente que pode relaxar, parece que o problema não é tão grande, a gente parece que pode dar uma descansada, porque parece até que aquele peso diminuiu um pouco. Não é que a gente vai conseguir resolver tudo, mas é o local onde o ambiente é favorável. Então, é algo que nos dá uma sensação agradável de permanecer. E a gente quer, às vezes, ir para casa só para descansar. Por quê? Porque a gente construiu esse ambiente que é mais protegido, mais iluminado devido às atitudes que a gente toma lá dentro. A gente mostra que quer crescer, mostra que quer aprender e evoluir, e a gente recebe, por sintonia, o auxílio necessário para que isso também vá se desenvolvendo mais facilmente. No comecinho do bloco eu falei que, né, o Evangelho no Lar é uma ferramenta de altos benefícios para nós, né? E falando em ferramentas, sempre temos a aguinha fluidificada, né? Que já entra aí como uma dúvida das pessoas, né? O que é essa aguinha, aquele copinho com água? Para que serve aquele copinho com água, aquela garrafinha com água que a gente deixa do lado ali na hora do Evangelho? Aquela água, a água a gente coloca lá para ela ser fluidificada e o pessoal fala, mas o que é fluidificar? A água, ela é considerado o solvente universal, porque a gente pode perceber que muitas coisas que a gente vê, seja da culinária, seja da química, da física, a água está presente ou como veículo, ou como para se dissolver, para fazer a repartição em doses. Então, assim, ela praticamente serve para tudo. O nosso organismo é feito de 70%, 80% ou 60% de água. As células, elas só conseguem fazer as reações químicas necessárias para manter a vida funcionando no corpo físico em meio aquoso, que se não é água, tem muita água misturada. As reações químicas acontecem assim, a digestão acontece assim, o sangue só circula porque também tem o líquido lá ali no meio. Então a água está presente em praticamente tudo. E ela é uma matéria que absorve muito bem
energias. E nem precisa falar de energias pensando no sentido mais etéreo ou espiritual. Energia mesmo. Energia elétrica, pode ver que se caiu um fio na água, o que acontece? Porque ela conduz muito bem os elétrons. Então, o que os espíritos fazem? Eles trazem fluidos, que são energias modificadas, e colocam naquela água como se fosse um medicamento. A água, por essa característica de absorver muito bem energias, vai acabar incorporando aquilo à sua estrutura, e quando a gente bebe, ingere, esses fluidos vão junto. Esses fluidos vão auxiliar o perispírito, porque eles já são de uma natureza um pouquinho diferente, e o perispírito, por ser esse veículo intermediário entre a matéria e o espírito, melhora essa comunicação. Então essa água que a gente coloca, ela é fluidificada durante o estudo, que aí a gente já está criando aquela atmosfera, como a gente falou, favorável para a sintonia e recepção desses bons fluidos que vêm do alto, coloca na água e a gente depois ingere ela no final do estudo. Ou, como o Jonatas falou, põe a garrafinha e pode tomar um copinho, uma xicrinha por dia até o próximo dia. Também pode. O fluido vai ficar lá e a gente vai ingerir cada vez que beber aquela água. Perfeito. Só benefício, né? Só benefício. Paulo, obrigado por ter participado com a gente aqui do programa Despertar. Prazer foi meu, precisando, pode me chamar. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com mais Evangelho no Lar aqui no nosso programa Despertar. Até já. Voltamos para o último bloco do programa Despertar e o assunto hoje Evangelho no Lar. E para falar um pouquinho com a gente aqui, temos o Maurício Moura participando deste último bloco. Obrigado, Joe. Um prazer estar aqui com você e com os nossos companheiros que nos acompanham tradicionalmente. Maurício, nós falamos aí um pouco sobre o que é o Evangelho no Lar, os objetivos, os benefícios, né? E agora eu gostaria de perguntar para você... Como é que a gente faz o Evangelho no Lar? Existe uma regrinha? Existe ali uma receita? Joe, importante que tudo que nós nos propomos a fazer tenha uma certa disciplina, né? Então, para o Evangelho no Lar, dado a sua importância para a pessoa que realiza e para a família, é interessante também que nós tenhamos alguns itens a serem seguidos. A Federação Espírita sugere que nós iniciemos a reunião com uma prece, sempre importante para pedir o apoio dos bons espíritos, daqueles que conosco caminham na orientação. Sim. Depois que nós selecionemos um trecho a ser estudado. O Evangelho segundo o Espiritismo é a recomendação, ele é dividido em capítulos e itens, e a pessoa pode utilizá-lo durante a realização desse encontro. Depois, num terceiro item dessa sequência, que haja as reflexões e a discussão a respeito daquele conteúdo que foi lido naquele dia, naquele momento. Havendo ocorrido os comentários, as reflexões em busca de como aplicar no dia a dia, né, nós podemos encerrar esse encontro com uma prece também, agradecendo aos bons espíritos, pedindo que através de nossas vibrações aqueles que sofrem, necessitam consolo, sejam consolados de fato.
E se houver a prática de deixar uma jarra, um copo de água para fluidificar, que após essa reunião, cada um que participou, então, receba um copinho, né, com a água, que é sempre recomendável, é sempre uma prática recomendável. Então nós temos aí essa regrinha básica, né, formada por 4 itens aí, então a prece de abertura, uma leitura de algum texto ali, né, doutrinário, exato, a discussão entre as pessoas que estão participando e a prece de encerramento. Exatamente, né? Perfeito. O evangelho pode ser feito aí por 20 minutinhos, né, com um dia horário fixo, né, a gente já comentou um pouquinho sobre isso. E, cara, fica a pergunta, porque assim, a gente sempre orienta que seja feito com mais de uma pessoa, né, você pega ali na sua casa, com seus familiares, ou as pessoas que moram com você, mas e se as pessoas não quiserem participar, eu posso fazer sozinho? Olha, sim. É interessante que a pessoa que se propõe a realizar o Evangelho no Lar, que o faça. Convide as demais pessoas da casa, caso haja, para que participem. Mas cada um tem o direito de decidir se participa ou não. A partir do momento que a pessoa adquire aquela prática e vai fazendo, né, o estudo, vai realizando, as pessoas que convivem na residência costumam se aproximar, costumam participar. E se isso não ocorrer, também não tem importância. A pessoa continue fazendo sozinha. Muitas pessoas hoje residem sozinhas. E não seria por isso que deveriam deixar a prática do Evangelho, que é muito importante, né? Então, nós sempre recomendamos que sim, faça sozinho. Sozinho, não tem problema, né? Tá. E outra dúvida que nós temos aqui, será que nós podemos só utilizar aí o Evangelho no lar ou podemos usar outras obras? O Evangelho segundo o Espiritismo, você diz. O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo ou alguma outra obra de natureza evangélica, né? Por exemplo, nós utilizamos em casa 2 leituras, o Evangelho segundo o Espiritismo e um livro de Emmanuel, a Psicografia de Chico Xavier, autor espiritual Emmanuel. Nós utilizamos em casa, exemplo do que realizamos também no SEAC, no lar, o livro Pão Nosso. O livro tem a menção de um versículo, né, do Novo Testamento e um conteúdo onde Emmanuel, o autor espiritual, discorre sobre aquele tema. Facilita as nossas análises, facilita a compreensão, uma vez que Emmanuel procura trazer para o dia a dia o sentido de aplicação do texto evangélico. Né? No entanto, a pessoa pode optar por uma coisa ou outra. Eu até gostaria de mencionar que, usando o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas vezes a pessoa nos pergunta, mas eu devo seguir a sequência do Evangelho, capítulos e itens, ou eu abro aleatoriamente? Porque nós encontramos as 2 situações. E eu diria que tanto faz. Aquela que melhor convir a pessoa, a sua família, pode ser feita. O Evangelho é um conjunto de conteúdos orientativos para o comportamento humano e sempre trará bons esclarecimentos, independente de como faça. Em casa, nós seguimos a sequência lógica. Por quê? No período de 1 ano, 2 anos, nós estudamos o Evangelho todo. Terminado, nós recomeçamos. Mas independe. E, então, a resposta à pergunta, sim, eu posso utilizar outras obras. Bom, você comentou, né, que nós utilizamos aí o livro Pão Nosso no nosso SEAC no Lar. Então, fica aí o convite para você que está nos assistindo, toda quarta-feira, às 18h30, pelos canais aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, Facebook, YouTube e Rádio SEAC. Então você pode www.radioseac.com.br ou então buscar no Facebook e YouTube Centro Espírita Amor e Caridade SEAC Bauru. Todas as quartas às 18h30 nós estaremos no ar aí com o Evangelho no Lar, né? Sempre ali no comecinho ensinando você a fazer o Evangelho no Lar e fazendo junto com você, né? A gente praticando juntos ali. Maurício,
Fique à vontade aí para as suas palavras finais. Joe, sempre uma grande alegria, um motivo de felicidade, poder levar aos nossos amigos uma mensagem evangélica, uma mensagem de amor e de carinho. Meu obrigado a todos. Maurício, muito obrigado, e vamos também agradecer o pessoal que participa conosco do SEAC no Lar, né? Nós somos em duplas, né? E toda semana é uma dupla diferente. Então nós temos aí o Maurício e o José Rubo, né, que participa do nosso programa. Eu faço junto com o Paulo Barbosa, que esteve aí no bloco anterior também. André Aksui faz junto com o José Natal, que fez o primeiro bloco aqui do nosso programa. E também temos o Marco Aurélio e a Ângela Guerra. Então somos em 4 duplas aí para fazer os estudos toda quarta-feira. Bom, pessoal, nós encerramos o nosso programa por aqui. Deixo o meu grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.